Audio Jungle. Bom dia, boa tarde, boa noite no mundo do conhecimento. Bem-vindo, caro ouvinte. Por aqui falamos sobre inovação, tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. Aqui compartilhar conhecimento não é dividir, mas sempre multiplicar. Que tal falarmos sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento? Medicina do conhecimento é ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou o Pablo Guzmán, o anestesiador. Seja bem-vindo a mais um episódio e temporada do nosso podcast Medicina do Conhecimento, onde desvendamos o mistério da medicina de um jeito que você entenda e se interesse. Quando você pensa em consertar corações de crianças, logo nos vem à mente um cirurgião com bisturi na mão. Mas quem lida com pacientes pediátricos sabe que tratamos não apenas de um pequeno paciente, lidamos com sua família. Isso exige muito mais do que técnica e foco cirúrgico. Temos um paciente pediátrico que muitas vezes nem está ciente dos seus cuidados, e um grupo de pessoas que expressa nas mãos do cirurgião todos os seus sentimentos. Além de uma equipe multiprofissional que faz a diferença nos resultados. Eu tenho a honra de conversar com o Dr. Marcelo Jatene, um dos principais nomes da cirurgia cardíaca pediátrica do Brasil, com uma atuação destacada tanto na assistência quanto na formação de especialistas e produção científica mundial. Faz parte de uma das famílias mais influentes da cirurgia cardíaca brasileira, sendo filho do professor Adib Jatene, figura histórica da especialidade. Mas Dr. Marcelo construiu, no entanto, uma trajetória própria, ao focar em um dos campos mais desafiadores da medicina: operar o coração de crianças com malformações congênitas. Após um longo dia de trabalho, nos conectamos nesse podcast, para mim, inesquecível. Vamos lá. Depois, deixa aí nos comentários o que você achou dessa conversa. Hoje nós recebemos no podcast Medicina do Conhecimento uma pessoa que está acostumado a lidar com emoções. Eu falo isso porque a gente sempre diz que as emoções estão no coração. E quando alguém abre o nosso coração, talvez descubra aquilo que nós estamos sentindo no íntimo, né? Dr. Marcelo Jatene, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma grande honra tê-lo conosco. E eu queria que o senhor se apresentasse. Eu já faço a primeira pergunta, né, para que a apresentação seja mais direcionada. Marcelo Jatene, vou chamá-lo assim, né? Doutor Marcelo, por que médico, por que cirurgião e por que cirurgião cardíaco pediátrico? Pablo, primeiro te agradecer pelo convite, é uma honra grande a gente poder estar aqui conversando, trocando ideias, compartilhando experiências. Eu acho que isso é uma coisa que só engrandece a todos nós. Eu, assim, tentando ser direto na sua pergunta, por que medicina? Eu acho que isso começou lá atrás. Eu sou de uma família, nós somos 4 filhos, meu pai era médico, foi o primeiro médico da família, a primeira geração de médicos. Hoje nós temos 3 gerações de médicos na família, que é a geração do meu pai, a minha geração e dos meus irmãos, e agora dos meus filhos e sobrinhos, e tem gente já envolvido com medicina também. Desde jovem, eu tinha 2 caminhos que eu imaginei que eu pudesse seguir. Um deles era a medicina e o outro era a medicina veterinária. Eu sempre gostei muito de animais, a gente lidava com fazenda e tal, então eu tinha uma visão de que eu ia caminhar por um desses 2 caminhos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que já faziam medicina quando eu cheguei na idade para me envolver com uma decisão de caminhar para a medicina ou não. E eu tinha uma vivência com meu pai, que era uma vivência muito positiva da profissão. Ele nunca teve nenhum conflito importante em ser médico, em lidar com as necessidades que a profissão te impõe, muitas vezes de perder datas, perder horários, perder convivência familiar,
você ter que mudar de planos de uma hora para outra. A gente vivenciou isso desde pequenininho e isso nunca foi um problema para ele. Ele sempre encarou isso com muita naturalidade. E eu já tinha depois dois irmãos fazendo faculdade de medicina. Eu acho que foi um caminho natural. Eu me senti confortável e foi um caminho natural. Durante a minha escola, a minha formação médica, eu fiz medicina na Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Unifesp, né? Mas na minha época não era a Unifesp, não era a Universidade Federal ainda. Era uma escola federal, mas não fazia parte de uma universidade que hoje é a Unifesp. Então era a EPM, a Escola Paulista de Medicina. E durante o meu curso de medicina, eu gostei de duas coisas em especial. Um deles é pediatria. Eu sempre tive uma queda por pediatria, por pacientes pediátricos, e a cirurgia que eu acho que veio no sangue, veio no DNA, né? É natural que quando a gente está em formação médica, a gente acabe, em especial se você tem pai médico, você vai acompanhá-lo, e eu comecei a frequentar desde o primeiro, segundo ano da faculdade, o HCOR, o Hospital do Coração, e onde eu ajudava em cirurgia, acompanhava várias tarefas, entrava, ajudava a segurar o coração, fazia coisas que um aluno de medicina teria a possibilidade de fazer. E depois, quando chegou na hora de decidir se eu ia para a cirurgia ou se eu ia para a pediatria, eu acabei optando pela cirurgia. E depois os caminhos me levaram a fazer cirurgia cardíaca e cirurgia cardíaca pediátrica. Então, eu acho que eu exercitei todos os meus lados, quer dizer, as minhas vontades pessoais, o maior gosto que eu tinha e a maior predileção que eu tinha pela especialidade pediátrica, e hoje eu acabo me envolvendo com cirurgia cardíaca pediátrica. O campo da cirurgia cardíaca pediátrica, eu acho que a gente pode até mudar um pouquinho para dizer cirurgia de cardiopatias congênitas, né? E à medida que o tempo foi passando, os resultados foram melhorando, as técnicas foram avançando. Hoje em dia, a gente tem mais adultos com cardiopatia congênita do que crianças nascidas com cardiopatia congênita, porque essas crianças sobreviveram aos tratamentos, às cirurgias, cresceram, passaram pela adolescência, chegaram na idade adulta e muitas vezes precisam ser reoperados e precisam tratar de novo. E aí a gente acaba atuando não só nos pequenininhos, recém-nascidos e infância, pequenos, adultos jovens, adolescentes, como nos adultos propriamente ditos, que acabaram crescendo e com desenvolvimento da especialidade. É muito interessante isso. Eu também comecei sendo clínico, depois rodei pela cirurgia, ortopedia, urologia, cirurgia do aparelho digestivo e fui parar na cirurgia cardíaca com o doutor Miana, Pedro Horácio, lá na Santa Casa de Juiz de Fora. Só que eles me deixavam tantas cirurgias fora do campo que eu ficava ao lado do anestesista. E acabei optando, poxa, isso aqui é bem legal, eu acho que É eu vou bem fazer legal. Acabou indo para anestesia. anestesia. Olha É, só, olha e só. acabei escolhendo no último ano a anestesiologia, também ligado à medicina intensiva, foi realmente a minha escolha. E a Você gente, sabe que. Não, sim. desculpe, por favor. Então, e a gente é muito interessante a gente ver a história de vida das especialidades, porque parece que tem pessoas que são predestinadas a isso, estão no DNA. Mas, de qualquer forma, dentro da especialidade, da subespecialidade, tem que ter também muita perícia, resiliência e um ideal, né, dentro do coração para fazer isso, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que a gente, tirando o lado do simbolismo, né, do coração ser o centro da vida, o centro das emoções e tudo mais, o coração, para você lidar com o coração, você precisa de uma série de, eu vou dizer, de adjetivos, né? Você já citou alguns deles, eu acho que resiliência é um dos mais importantes. A consciência de que a gente não ganha todas as batalhas, a guerra é pesada às vezes, mas a gente não consegue ganhar todas as batalhas, é impossível que a gente consiga vivenciar e enfrentar e ter sucesso em todos os lados. E aí a gente acaba tendo que experimentar outros sentimentos e outras sensações no meio desse processo. A gente precisa de muita parceria,
principalmente com as pessoas que trabalham com você. Todo mundo precisa entender aonde nós estamos pisando, isso é fundamental. A gente costuma dizer que na sala de cirurgia, em especial, não estou dizendo antes tem a parceria do clínico, da enfermagem, do fisioterapeuta, do psicólogo, que ajuda a preparar todo mundo e a família para enfrentar essa situação, mas na sala de cirurgia, a gente tem um tripé, que é um tripé fundamental e que sem esse tripé funcionando em harmonia, nada funciona, que é o anestesista, o cirurgião e o perfusionista, que é uma especialidade, é um especialista que ele é pré-requisito e ele é ligado especificamente à cirurgia cardíaca, que é o profissional que trabalha com a máquina de circulação extracorpórea, que é o coração-pulmão artificial, que acaba sendo tão necessário e vital para a gente fazer uma cirurgia cardíaca. Então, se esse tripé funciona em harmonia, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que funciona bem. Então, a gente acaba experimentando um monte de sentimentos diferentes nesse processo todo ligado à cirurgia cardíaca. Sim, é um grande desafio. Olha, que a cirurgia cardíaca já existe no Brasil na prática, né, há muitos anos, mas ainda enfrentamos uma distribuição desigual de centros, uma dificuldade de acesso pela logística, né, o Sistema Único de Saúde, e uma necessidade talvez de sermos referências regionais. Como que o senhor vê isso, essa questão da distribuição dos centros cirúrgicos para crianças no Brasil? O que que a gente pode ainda mudar? Tem muito caminho a percorrer? Olha, Pablo, esse eu acho que é um ponto fundamental no processo todo. Ah, a gente tem discutido muito já há muitos anos eh, o, o que seria ideal para a gente ter no tratamento das cardiopatias congênitas e o que é real, o que a gente tem de real e no nosso dia a dia. Nós não podemos deixar de comentar a importância do SUS nesse processo todo. Independente das falhas e dos aspectos que ainda não são completos na abordagem, no tratamento, por exemplo, o SUS não cobre todos os tipos de próteses, dispositivos, materiais, etc., mas ele oferece a possibilidade de que todas as pessoas do país inteiro, dentro do conceito da universalidade do SUS, possam ter acesso a tratamentos mais complexos, como é a cirurgia cardíaca em crianças. Mas a gente esbarra num ponto ainda que vem sendo o tempo todo combatido e tem sido motivo de muita discussão e muita reflexão e muitas ações, já algumas bem concretas, para que a gente melhore esse problema. Eu acho que a gente tem que começar um pouquinho entendendo o grau de complexidade das cardiopatias congênitas. É muito diferente você ter um recém-nascido com uma cardiopatia complexa, de baixo peso, que requer um tratamento específico numa instituição terciária ou quaternária, e necessita de uma permanência hospitalar, às vezes muito longa, às vezes passar por etapas por novas intervenções, seja por catéter, seja por novas cirurgias nesse período de internação. E é muito difícil imaginar que essa criança vá ter uma evolução rápida e tranquila. E esse talvez seja um dos problemas, que é financiamento. A gente tem que esbarrar e comentar um pouco a respeito disso. Quer dizer, o financiamento ainda não cumpre, não supre as demandas de casos mais complexos, por exemplo. Então, você programa o seu financiamento. Eu entendo que o cobertor é de um tamanho só. Se você puxa de um lado, descobre o pé. Se você puxa no pé, descobre a cabeça. A gente tem noção disso tudo. Isso faz parte do nosso dia a dia ainda. Deveria ser diferente, mas ainda não é. Mas a gente entende também que nesse processo de tentar financiar da melhor forma, a gente ainda não consegue fazer isso da forma como deveria ser feito. Isso traz consequências. A instituição que trata crianças complexas
ela é inviável financeiramente. Ela precisa achar uma maneira de se sustentar para continuar oferecendo tratamento para essas crianças. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem. A gente perde muitos serviços que, do ponto de vista administrativo e financeiro, eles falam não dá para a gente seguir adiante, porque é insustentável manter um programa funcionando sem o financiamento adequado, sem o budget adequado para você cobrir todas as despesas. Não é um tratamento simples e não é um tratamento barato. Então, não dá para você dimensionar valores em função de complexidade baixa para casos de complexidade alta. A gente está tentando arrumar isso, tanto é que houve, nesses últimos anos, em diferentes governos, houve aumento dos valores pagos pelas AIHs, pelas internações, para os valores pagos para as equipes médicas. Ainda estamos longe do ideal, mas já avançamos um pouco nesse sentido. Esse é um ponto. O outro ponto é diagnóstico, que eu acho que talvez a gente esbarre num dos pontos mais complicados também. Nem todos os centros conseguem diagnosticar a tempo e oferecer o tratamento a tempo. Então, muitas dessas crianças são diagnosticadas tardiamente, não tiveram a oportunidade de passar pelo tratamento ideal num primeiro momento, assim que feito o diagnóstico. Isso eu estou falando não só no período neonatal ou o ecocardiograma fetal durante a gestação, mas também estou comentando com relação a diagnósticos mais tardios e possibilidade de encaminhamento dessas crianças. Então, a gente esbarra no diagnóstico. Terceiro ponto, uma vez tendo o diagnóstico, nós precisamos encaminhar essa criança para um centro de referência. Aí as regionalidades acabam se sobressaindo e aparecendo muito. Por exemplo, uma criança que faz uma suspeita clínica de um problema no interior da Amazônia. Até essa criança conseguir ter acesso a um serviço para fazer um ecocardiograma, ela talvez tenha passado por algumas horas ou alguns dias de passeio de viagem de barco para chegar numa comunidade que vai ter um clínico geral que passa uma vez por semana, que dá uma olhada superficial, ou seja, o encaminhamento é complicado e é complexo também. Então, eu acho que esses 3 pontos, financiamento, diagnóstico e encaminhamento, esbarram como grandes obstáculos para que a gente tenha um serviço e um centro nacional homogêneo no tratamento das cardiopatias congênitas. Pensando especificamente nos locais, nos centros, aí a gente tem que pensar no que cada um consegue oferecer. Eu acho que se você tem centros em regiões menos favorecidas em termos de recursos, mas que consegue tratar uma parcela dessa população, esse centro precisa ser estimulado a continuar, estimulado a seguir, estimulado a avançar e a melhorar. Diferente de centros terciários e quaternários em regiões mais providas de recursos, como, por exemplo, a região sudeste, região sul, região centro-oeste em alguns momentos, mas existem vários centros que estão em evolução franca em cidades do Nordeste, por exemplo. Do Norte existe uma vontade muito grande e muitas iniciativas para que isso melhore, para que isso se ajeite e se arrume com o passar do tempo. Enfim, a gente acaba esbarrando em alguns problemas, em algumas diferenças regionais e por todos esses pontos. E um outro ponto, por último, é recurso humano. A gente precisa ter profissionais treinados e capacitados para fazer e para desempenhar o melhor tratamento possível. Isso inclui todo mundo, inclui enfermagem, que vai cuidar da criança no pós-operatório, inclui que vai ter que preparar essa criança no pré e cuidar no pós, inclui nutrição, fonoaudiólogo, que vai precisar treinar as crianças, inclui psicologia, inclui a parte clínica, terapia intensiva, a cirurgia propriamente dita, enfim, é um complexo é um novelo bem complexo que para a gente enrolar e deixar ele bem justinho, bem arrumadinho, a gente ainda precisa avançar bastante. Mas nós estamos caminhando, eu acho que nós estamos evoluindo de forma positiva com o passar do tempo.
Eu acho que isso é um grande desafio, mas é algo que nos impulsiona. Nós temos aqui entre os ouvintes muitos alunos de medicina, e eu queria que o senhor falasse assim: eu quero fazer cirurgia cardíaca pediátrica. Qual o caminho? Ser um bom clínico cardiologista, treinar, depois se tornar um cirurgião, posteriormente, quanto tempo ele vai ter a expertise, quantos casos, digamos assim, para ele se sentir, hoje eu posso montar o meu serviço? Quantos Ok. anos ou décadas? Vamos começar primeiro sobre como era e como é. Até 2017, para você fazer cirurgia cardíaca como sua formação, para você depois virar um especialista, se formar em cirurgia cardíaca, você precisava fazer 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de residência de cirurgia cardíaca. Terminados os 5 anos, ou seja, os 2 de geral mais os 3 de cardíaca, você poderia já iniciar a sua atuação profissional dentro da cirurgia cardíaca ou se especializar em alguma subespecialidade, como, por exemplo, cardiopatia congênita, cirurgia cardíaca pediátrica. Hoje em dia tem transplante, tem aorta, tem válvula, tem coronária, tem arritmia, tem marca-passo, tem uma série de especialidades cirúrgicas específicas que avançam. E a cirurgia cardíaca pediátrica é uma delas. Hoje a gente está passando por um momento onde a gente está dando sequência nos trâmites burocráticos para que a cirurgia cardíaca pediátrica seja reconhecida oficialmente como uma área de atuação. Isso tem que passar por vários processos, desde processos vinculados às sociedades médicas, depois a Associação Brasileira de Medicina, a Associação Paulista, tem que passar por várias comissões para que aí sim você possa oficialmente ter uma especialidade reconhecida como uma área de atuação. E a partir daí, se trabalhar em certificação, treinamento e educação específica para a cirurgia cardíaca pediátrica. Enquanto isso não acontece, as coisas vêm acontecendo como vem acontecendo nos últimos 40, 50 anos. Ou seja, você faz cirurgia geral, cirurgia cardíaca, e depois vai para a tua especialização em cirurgia cardíaca pediátrica. Mas, como eu te disse, isso era até 2017. A partir de 2018, mudou o formato da residência de cirurgia cardíaca. Você não precisa mais de cirurgia geral como uma subespecialidade, como um pré-requisito. Você já pode terminar a sua faculdade de medicina e no 6º ano prestar residência, prestar prova para a residência de cirurgia cardíaca. E aí a residência agora são 5 anos. E desses 5 anos, você passa o primeiro ano e parte do segundo ano em especialidades relacionadas à cirurgia cardíaca, como cardiologia, unidade coronariana, imagem, diagnóstico, cateterismo, hemodinâmica, pronto-socorro, ou seja, você faz uma formação específica para o que é muito importante para o cirurgião ter todas essas noções como pré-requisitos e não mais cirurgia geral como um pré-requisito. Isso tem vantagens e desvantagens, isso vem sendo discutido o tempo todo. A principal desvantagem é que os alunos que vêm de uma faculdade direto para fazer a residência, eles chegam muito despreparados do ponto de vista cirúrgico, sem treinamento cirúrgico. Tanto é que existem algumas residências que incluem na sua carga curricular da residência de cirurgia cardíaca agora estágios em pronto-socorro de cirurgia, para que o residente tenha algum traquejo, alguma vivência nesse sentido. Então, por exemplo, você faz um procedimento cirúrgico e você, na abertura do tórax, abre o peritônio e fala, meu Deus, e agora o que eu faço? Para quem já tem algum traquejo em cirurgia geral, não tem nenhum problema, você sutura e está resolvido. Mas esse processo todo de aprendizado mudou e está passando por etapas diferentes. E aí depois, a partir do segundo, terceiro ano, você vai pontualmente, especificamente, além da UTI, você vai só para treinamento cirúrgico específico. Terminada a residência, esses 5 anos,
aí você pode se direcionar para fazer uma especialização em cirurgia cardíaca pediátrica. Existem vários centros, eu tenho conhecimento não só de São Paulo, como no Brasil inteiro, de centros que oferecem treinamento específico para cirurgia cardíaca pediátrica. E isso vem sendo cada vez mais procurado e cada vez mais oferecido pelas instituições que conseguem oferecer. Perfeito. Eu agora sugiro que a gente fale um pouco de história. Falar um pouco sobre a cirurgia de Jatene, né, o legado brasileiro. Essa técnica criada pelo Dr. Adib Jatene, em Uhum. 1975, ela transformou uma doença antes fatal em algo tratável. E o Brasil se tornou uma referência mundial. Como é que é para o senhor carregar esse legado na prática diária? É muito prazeroso, em primeiro lugar, mas traz uma série de responsabilidades adicionais, né? Eu acho que isso Uhum. eu tenho consciência também, de que você precisa ser o mais preciso e o mais eficiente e efetivo possível para tratar essas crianças com transposição. Mas, como você mesmo disse, a transposição das grandes artérias é uma cardiopatia complexa. Existem algumas variações anatômicas, mas, de uma forma geral, acho que para o entendimento de todos, existe uma alteração anatômica nos grandes vasos, que são a aorta e a artéria pulmonar. Normalmente, num coração normal, a aorta tem que sair do lado esquerdo do coração, do ventrículo esquerdo, e a artéria pulmonar tem que sair do lado direito. Na transposição, esses vasos estão trocados. A aorta sai do lado direito e a artéria pulmonar sai do lado esquerdo. Isso impõe uma situação que a gente chama de circulação em paralelo. Ou seja, o sangue que está voltando do corpo, chegando no coração, ele volta para o corpo sem passar pelo pulmão. E o sangue que está vindo do pulmão para o coração, para ser distribuído para o corpo, volta para o pulmão sem passar para o corpo. Essa é uma situação incompatível com a vida, a não ser que haja alguma mistura desse sangue, ou dentro do coração ou fora do coração. Comunicações intracavitárias ou persistência de condutos, que a gente chama de canal arterial, que comunica a aorta com a artéria pulmonar. Essa condição, a gente chama de história natural, é quando a doença evolui sem tratamento. Quase 100% das crianças falecem no primeiro ano de vida, se você não trata. Então, 90 e tantos por cento de fatalidade no primeiro ano. No primeiro mês, eu diria que quase 30% de não sobreviventes. Nos primeiros 6 meses, mais de 50%. Ou seja, é uma cardiopatia muito, muito, muito de muita repercussão clínica e que precisa ser tratada imediatamente. Antes da cirurgia que o Dr. Adib descreveu, em 1975, existiam outros tratamentos para casos de transposição das grandes artérias, operações que funcionam, algumas delas têm indicação de serem usadas até hoje, mas elas não eram ideais, porque elas não resolviam elas não corrigiam a anatomia do problema, elas criavam desvios e caminhos dentro do coração para que o sangue saísse de um lugar e chegasse no lugar certo, mas com perspectiva de evolução desfavorável a longo prazo. E sempre se buscou a possibilidade de consertar o problema efetivamente. E aí, esse eu acho que foi o grande mérito que o Dr. Adiv teve. Em 1975, ele fez o primeiro caso de sucesso, onde os vasos estão trocados, foi feita a troca dos vasos, e além disso, foi feita a transferência das artérias coronárias. Esse talvez tenha sido o pulo do gato e as tentativas de insucesso até então para tratar a transposição das grandes artérias. Então, realmente foi um marco. A cirurgia fez 50 anos o ano passado, que foi descrita, e a gente tem a feliz possibilidade de conviver com pacientes que foram operados há 50 anos atrás e hoje são adultos absolutamente saudáveis, com vida normal. Tem várias dessas pacientes que já são avós, já tiveram filhos e netos, para uma cardiopatia que tinha uma possibilidade, uma perspectiva de sobrevida muito sombria em comparação com o que é hoje, em relação ao tratamento oferecido.
Sim, e quando se fala o paciente pediátrico, uma cirurgia em uma criança, praticamente nós não temos apenas um paciente, nós temos uma família, além desse paciente. E essa relação, essa carga emocional do médico com a família e com a criança é um desafio diário, eu acredito. Como é que o senhor desenvolveu essa questão de, se comunicar com a família e com as crianças, esse risco pelos quais esses pacientes passarão? Como é que é essa relação de ser médico e cuidar não só de um paciente, mas de toda a sua família? Claro, claro. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Primeiro, você não interage muito com um bebê recém-nascido, quer dizer, você não tem como é, compartilhar uma opinião da criança a respeito do tratamento que você está propondo para ela. Essa responsabilidade é da família. Então, a gente precisa informar e precisa acalentar e oferecer colo para essa família. Então, eu acho que isso é muito importante nesse processo, onde, uma vez feito o diagnóstico e uma vez havendo a necessidade da realização de uma cirurgia, você deixá-los absolutamente informados a respeito do que eles vão ter que enfrentar. Não só eles como família, mas o filho, a criança em especial. Quais são as etapas do tratamento? Quais são os riscos potenciais? Que problemas ele pode enfrentar? Qual é a expectativa de permanência hospitalar? Que tipo de problemas podem acontecer durante a internação? Quanto tempo dura a cirurgia? Nós vamos nos encontrar? Nós vamos nos encontrar antes, depois? Eu vou saber de tudo? Ele vai poder jogar bola no futuro? Ela vai poder dançar balé? Enfim, tem uma série de pontos que a gente precisa informar o tempo todo para a família. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é oferecer suporte emocional. E a gente discute bastante também, não só emocional, mas suporte afetivo e também suporte espiritual. Eu acho que deixar a família dentro das suas crenças, acreditando que eles são peça fundamental no tratamento do filho e da criança. Tem coisas que só eles podem oferecer, a gente não pode. A gente pode oferecer expertise técnica, possibilidade de tratar e tudo mais, e pode oferecer muito carinho, mas o amor que a família oferece, só eles podem oferecer. Então, a gente precisa entender que isso tudo é uma parceria, onde nós somos parte do processo, e a família é a outra parte do processo junto com a criança. Mas não dá para você ganhar essas batalhas se você não tiver todo mundo jogando no mesmo time, jogando a favor. Não, sem dúvida, eu acredito que muitos momentos desafiadores, dias difíceis, o senhor viveu na sua carreira. Existem alguns momentos que o senhor gostaria de compartilhar que mudaram a sua forma de pensar, mudaram a sua conduta? Tem alguma coisa que realmente guarda sempre no coração? Tem muitas situações que a gente acaba enfrentando, mas eu acho que tem um ponto muito importante nesse processo todo. É, Muitas vezes a gente não enfrenta alguns insucessos, alguns problemas, e a gente não pode deixar isso perdurar por muito tempo, porque no dia seguinte você tem outra criança, outra família esperando que você esteja na sua melhor condição profissional, emocional e técnica para oferecer o melhor para essa criança. Então, você precisa aprender a exercitar uma, uma recuperação rápida de todos os componentes, seja ele emocional, seja ele técnico, seja o que for, para que você no dia seguinte ou nos casos subsequentes possa oferecer o melhor. É, Existem muitos ensinamentos que a gente tem, principalmente com problemas e insucessos. Isso faz parte de qualquer atividade profissional que você tenha. Se você não tem um desempenho adequado, isso trouxe consequência e repercussão para a criança, você precisa entender o que você fez de errado ou o que você poderia ter feito de diferente para que o resultado pudesse ser melhor ou pudesse ser diferente.
Então, esse eu acho que é um outro ponto que a gente fica o tempo todo se vigiando e se alertando para que a gente não seja pego de surpresa e não traga problemas e consequências ruins para a criança que está sendo operada. Eu vejo também a questão da equipe multiprofissional, né? É muito importante e passar por um processo onde um familiar precisa de uma atenção especial ou de uma doença mais grave, exige realmente um suporte psicológico e, como o senhor falou, espiritual. Eu acho que nós já fizemos um podcast aqui muito interessante sobre a medicina da compaixão, a visão do budista, de um Dalai Lama, sobre a relação da saúde e a espiritualidade na visão deles. E o próximo será sobre a medicina da fé. Vamos conversar com um padre que vai falar sobre exatamente isso, o quanto a religião preserva a saúde das pessoas. Isso é muito bacana, né? E eu Você tenho. sabe? Pois não, pode falar. Não, não, por favor, não quero te interromper. Não, e eu vejo que isso também está muito enraizado nas pessoas que sabem transmitir más notícias. Porque, como o senhor falou, nem sempre é, é, a vida nos traz, né, só felicidades, né? E isso, saber falar, saber se comunicar, saber oferecer o olhar e a mão, muitas vezes é tão importante quanto dar um ponto, né, ou indicar uma cirurgia no momento certo, né? Claro. Eu acho que isso, eu não vou dizer que é uma tendência mais atual, mas existe hoje uma organização muito e protocolos muito bem estabelecidos para você lidar com problemas, com insucessos, alguns algoritmos para você dar notícias e tudo mais, que é o conceito da medicina paliativa, né? A medicina paliativa não é você tratar um paciente terminal que vai falecer em pouco tempo. A medicina paliativa é você criar uma série de ações e uma série de procedimentos que aliviam, acalentam, amparam, suportam em diferentes fases do processo. Mesmo que, ou mesmo numa situação onde o resultado final vai ser um insucesso ou na situação onde o resultado final vai ser um sucesso. Então, esse conjunto de ações é fundamental nesse processo todo. Dr. Adib dizia que o oposto do medo não é a coragem, é a fé. Ele dizia isso com muita veemência. Então, se você está com medo, tenha fé. Você não precisa ter coragem. Tenha fé que as coisas vão ficar bem. Tendo fé, você vai estar suportado interna e externamente, porque você tem fé nas pessoas que estão te tratando e você tem fé em quem está te amparando espiritualmente. Então, acho que isso é uma coisa fundamental nesse jogo todo. Perfeito. E o futuro? O que é que você espera da inteligência artificial, no planejamento cirúrgico, cirurgias híbridas? Será que as intervenções percutâneas vão substituir algumas cirurgias? O que é que nós temos pela frente, que é o futuro que já hoje está disponível? Eu acho que o futuro é hoje, né? O futuro já é, quer dizer, tudo que você comentou já faz parte do nosso dia a dia. Procedimentos híbridos já são realizados há muitos anos, com diferentes visões, diferentes aplicações, onde o conceito do procedimento híbrido é que duas especialidades, por exemplo, cirurgia e hemodinâmica, conseguem conjuntamente oferecer os benefícios de uma ação conjunta e não de dois procedimentos separados. Então, o procedimento híbrido já é uma realidade, ele vem sendo exercitado, em especial em cirurgia cardíaca pediátrica. A gente tem muito campo de atuação do procedimento híbrido. A gente aprendeu a trabalhar junto, com uma convivência muito pacífica, muito tranquila e muito respeitosa de todos, né? Quer dizer, o benefício é o paciente sempre, e a gente precisa deixar qualquer vaidade de lado, qualquer visão de que o teu procedimento é melhor que o outro. O procedimento melhor é o procedimento que oferece
o melhor resultado, com o melhor risco, com a melhor perspectiva e com o mínimo de sofrimento. Então, acho que esse conceito é um conceito muito claro. E aí eu acho que eu já entro na história do tratamento percutâneo. Eu acho que o tratamento percutâneo, ele veio para acrescentar, sem dúvida, veio para adicionar e para somar condições benéficas para os pacientes. Como qualquer tipo de tratamento novo, já não é tão novo, já é uma coisa que se faz há décadas, há 30, 40 anos, alguns procedimentos são mais recentes, mas ele vem muito amparado em tecnologia. Então, você precisa de catéteres cada vez menores, balões cada vez mais efetivos, próteses valvares por catéter cada vez mais eficientes, tratamentos personalizados baseados em imagem. Então, e a indústria para os tratamentos percutâneos é uma indústria muito sólida e muito pujante. Então, se consegue desenvolver cada vez mais. E o mais importante disso tudo é entender que se nós não podemos forçar a barra. Quer dizer, se o tratamento é um tratamento que traz benefício, todo mundo tem que se curvar a este tratamento. É o que acontece, por exemplo, com o fechamento de algumas comunicações dentro do coração, comunicação interatrial. Hoje em dia, no passado, o tratamento era exclusivamente cirúrgico. A partir do advento das próteses, se passou a conhecer limites, indicações, contraindicações, dentro do que a gente já conversou, a partir de problemas. Então, se começou a entender que alguns tipos de comunicações não são favoráveis para o fechamento por catéter, então vamos continuar operando esses casos. Outros são favoráveis, então vamos fazer o tratamento percutâneo. Então, essa convivência tem sido muito pacífica. Eu não acredito, e isso não deve acontecer, que tudo seja feito com tratamento percutâneo ou com robótica. Eu acho que não. Claro que o futuro está aí para a gente desbravar e entender e responder isso de forma definitiva, mas existem alguns tratamentos que precisam ainda de abordagens pontuais, de visão direta. Isso não vai ser substituído, mas os tratamentos percutâneos vêm cada vez mais avançando nesse sentido. E, por último, a inteligência artificial. Uhum. Inteligência artificial já faz parte da nossa rotina diária, isso tanto do ponto de vista científico, na busca de informações, na busca de protocolos, na atualização de dados e de informações. Isso traz alguns problemas. Muitas vezes as famílias chegam nas consultas médicas com muito mais informação do que a gente teve até hoje de manhã, porque eles pesquisaram alguma coisa que saiu hoje à tarde e foram no teu consultório hoje à noite. E muitas vezes você é pego de surpresa com alguma afirmação. Por isso, aquele conselho para aquele jovem, para aquele aluno que está pensando em fazer medicina, que está pensando em fazer cirurgia cardíaca e cirurgia cardíaca pediátrica, nós não podemos parar de se informar, estudar e se atualizar. Isso é muito importante, porque aí você vai estar sempre completo, ou pelo menos o mais completo possível, para oferecer o melhor para a criança que precisa ser operada. Sem dúvida. E eu não sei se o senhor se recorda, eu comentei, quando nós estávamos marcando esse podcast, que nós já vivemos uma história juntos. Faz um tempinho, né? Hoje, essa história tem 22 anos, a Cecília. E ontem ela começou no internato aqui na Faculdade de Medicina. Nós fizemos aqui uma homenagem para que ela transformasse, saísse agora da sala de aula e entrasse definitivamente no hospital, né? Ela tinha 3 anos quando nós nos encontramos no seu consultório e o senhor a recebeu, vou colocar aqui, deixa eu ver se dá para ver, com Oh, meu uma, Deus! com uma, aqui com uma luva do Mickey, né? Pois eu vou colocar no intervalo aqui. E foi ela que me inspirou no tema do nosso podcast, Consertar Corações. Porque quando o senhor perguntou para ela o que ela estava fazendo lá no seu consultório, ela respondeu: Eu vim consertar meu coração. Né? E ela, como algumas centenas de crianças e em suas décadas de cirurgias, estão por aí, cada um com sua missão.
E a gente sempre fala isso para ela que, olha, você passou por isso, mas você tem uma missão. E hoje a missão talvez seja estar na faculdade de medicina e se formar e realmente fazer aquilo que ela vem aprendendo, né? E eu sempre peço aos meus entrevistados aqui para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Mas hoje eu queria pedir para que o senhor deixasse uma mensagem para as crianças que já foram operadas pelo senhor. Que hoje, o que dizer que são crianças, mas muitas delas já adultas, sendo pais, sendo mães, né? Qual seria a sua mensagem que pudesse ser guardada em cada coraçãozinho que já foi operado pelo senhor? Pablo, você me pegou na curva aqui agora. Eu acho que eu vou deixar uma mensagem para todos, simbolizando através de uma mensagem para Cecília. Você não imagina a satisfação que a gente tem de entender a importância do que a gente se propôs a fazer. Isso não é mais importante do que nenhuma profissão médica, nenhuma especialidade médica, mas ter a possibilidade de atuar especificamente e devolver qualidade de vida e perspectiva de vida para as crianças é o que nos completa. Eu acho que é isso que a gente precisa, esse é o combustível necessário para a gente seguir adiante. Eu posso te dizer que hoje, particularmente, foi um dia muito trabalhoso para mim, em vários sentidos, não só do ponto de vista técnico, de horário e tudo mais, mas foram casos bastante desafiadores. E nada melhor do que ver a Cecília no meu colo com a luva do Mickey e saber que ela hoje está indo para o internato, cumprindo o seu período e desejo fortemente que a gente possa trabalhar junto um dia, por que não? Vai ser um prazer absolutamente fantástico de lidar com essa situação. Eu já tive a oportunidade, à medida que que o tempo vai passando, eu não vou dizer envelhecendo, mas à medida que o tempo vai passando, eu já tive a oportunidade de me encontrar com algumas algumas crianças que eu operei, pequenininhas e que hoje são adultos produtivos, jovens, muitos fizeram medicina e nós estamos trabalhando juntos e passando visita juntos, decidindo casos juntos, indicando, contraindicando. Isso não pode existir satisfação melhor para a gente. Esse eu acho que é o objetivo principal do que a gente faz. Aliás, é o objetivo principal da medicina, né? Resgatar a vida, resgatar qualidade de vida, perspectiva e sobrevida adequada. Então, acho que se eu puder te deixar uma mensagem, eu vou deixar uma mensagem para a Cecília, muito sucesso, que você continue trilhando esse seu caminho tão bonito que você está fazendo, com suporte da sua família, não se esquecendo da tua missão daqui para frente, que vai ser cada vez mais nobre, cada vez mais intensa e responsável. Muito obrigado. E eu também tenho a honra de trabalhar com o Dr. Rafael Aon Moisés, que participou da sua equipe e que participou da cirurgia da Cecília aqui Bastante. em Vitória. E nós nos encontramos, né, com frequência e ela também já esteve com ele no centro cirúrgico e é para nós uma satisfação. E o que a gente só tem a agradecer, né? Agradecer a existência de pessoas como o senhor, a existência de pessoas, de uma equipe, né, que nós sabemos que ela é grande, para estarmos juntos aí no centro cirúrgico fazendo anestesias e cirurgias pediátricas. Isso não acontece da noite para o dia, isso é uma missão de vida mesmo. E tem que agradecer a sua disponibilidade e estaremos aí sempre de portas abertas no nosso podcast Medicina do Conhecimento. E espero encontrá-lo aí também para festejarmos e celebrarmos juntos as conquistas que ainda virão. Estaremos aqui também. Seja bem-vindo ao nosso ambiente, aos nossos projetos, aos nossos sonhos. O senhor faz parte disso também. Muito obrigado, Pablo. E conte sempre comigo, no que eu puder ajudar, eu vou estar sempre à disposição. Muito obrigado, viu? Agradeço de Obrigado. coração. Seguimos juntos, então. Tchau, tchau. Seguimos em frente. Tchau, um abraço. Valeu, muito bom, foi sensacional.
Que bom, Pablo. Fico muito Muito bom, contente. muito obrigado. E depois eu vou mandar aqui uma. Não dá para ver por causa do. Aqui eu acho que dá para ver melhor. Deu para ver É, perfeitamente. Você viu aqui? por causa... Mas aqui, vem cá, vem cá. Deixa eu ver de Tá minha novo. esposa aqui emocionada Oi, aqui como vai? também. Tudo bem? Tudo bom? Nossa Prazer em gratidão ver é vocês. eterna para o Senhor. O Puxa Senhor, vida. assim, nossa, não tem palavras para expressar tudo que a gente sente e respeito pelo Senhor. Muito obrigado. Eu Nossa, ainda me segurei. me sinto absolutamente pleno nesse sentido. Muito obrigado, de coração, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. A Cecília ainda não chegou em casa, mas eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, ela teria o maior prazer de Deixa um beijo estar. grande para ela, Pode dizer deixar. que nós falamos muito dela. Sim, eu escutei. Que coisa boa. Muito Muito Então tá obrigado. bom. obrigada. Que Deus Obrigado aí. Obrigado, abençoe, gente. que Deus abençoe Tenham boa sempre noite. Obrigado, o a sua Muito trabalho do equipe. Senhor. obrigado, viu? Obrigado Amém. à sua Obrigado. equipe Boa aí, noite para vocês. ao nosso amigo aí que fez essa ponte. O E, Boré fez é, esse link aqui com a gente. show. E eu vou mandar depois o link, tá? Direitinho, para a Perfeito. gente poder compartilhar aí. Obrigado, Tá então. Bom ótimo, Paulo. descanso. E Obrigado. Boa agora noite para vamos vocês relaxar. também. Vamos para a família. Vamos lá. Um abraço, viu? Outro, Tchau, tchau. obrigado. Tchau, tchau.